Bom, pessoal, nesse vídeo eu pretendo falar sobre a principal estrutura de dados do Prolog, que são as listas. A lista não é nenhuma estrutura de dados muito complicada, mas tem alguns pontos que não são tão triviais quanto outros, né? Então vamos começar com exemplos, depois a gente fala de forma mais abstrata. Então uma lista em Prolog ela é representada pelos colchetes. Assim, via de regra pelos colchetes, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, uma lista vazia, ela é representada pelos colchetes sem ter nada, nenhum elemento dentro, né? Essa aqui, então, é a lista vazia, ok? É uma lista das mais importantes para que a gente tome conhecimento. Vamos agora ilustrar como é a lista com, por exemplo, 3 elementos dentro. Eu posso ter uma lista com 3 elementos dentro, como essa, mas também posso ter uma lista com 3 elementos dentro, como essa outra aqui. Certo? Então o Prolog, como vocês podem ver, ele aceita listas formadas por elementos que não são obrigatoriamente do mesmo tipo, não são da mesma classe. Ele aceita essa mistura, o que é uma flexibilidade a mais do Prolog. Então vamos dar uma olhada nessa primeira lista, né? 3 elementos, número 1, número 2 e número 3, fácil de identificar. Na lista de baixo, eu tenho aqui um número, um átomo, né? E uma lista. Então uma lista, ela pode conter, entre outras coisas, listas. Nesse caso ela tem uma lista vazia. Agora vamos nos ater a esse segundo exemplo, né? Eu vou fazer uma pequena modificação do exemplo. Eu vou colocar alguns elementos dentro dessa lista vazia. Ela vai deixar de ser vazia. Vou colocar, por exemplo, o 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elementos a lista de fora aqui, quantos elementos essa lista, né, essa aqui, ela possui, né? Ela continua possuindo 3 elementos, isso é importante, né? Ela não tem 1, 2 mais 5, 7 elementos. Ela tem 3 elementos. Quais sejam? Ela tem o número 1, a letra A e essa lista 1, 2, 3, 4, 5. Essa lista é uma unidade, ela é um elemento só, considerado um elemento só, apesar de dentro dela haver 5 elementos. Então a lista de fora possui apenas 3 elementos, tá? Isso é um dado importante. Então nós já conhecemos 2 tipos de listas, nós conhecemos as listas, a lista vazia e a lista com elementos, né? E sabemos que essas listas que têm elementos, esses elementos podem ser de diversos tipos, eles não precisam ser todos do mesmo tipo, como na linguagem Haskell, por exemplo, em que as listas devem obrigatoriamente ter o mesmo tipo. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto sobre listas que eu gostaria de falar com vocês. Esse é por incrível que pareça, já é uma quantidade de informação interessante para saber sobre listas. No próximo vídeo eu vou falar de dados, de como acessar elementos dentro da lista, como eu posso me referir a listas, né? Eu posso me referir a listas com os colchetes, como nós vimos, mas há outros modos de se referir a listas. E isso tudo, se bem entendido, ajuda muito a entender Prolog. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.